Hello students, how are you today? Como vocês estão hoje, né? Estamos aqui para mais uma aula, né? Do nosso canal TV Pilar Clays. Espero que vocês gostem. Aqui professor Fernando está aqui para tirar dúvidas, né? Nesse momento que a gente está tendo essas aulas online. Espero que vocês estejam bem, né? Deus abençoe a todos. E a aula hoje será sobre conjunções. O que são conjunções ou conectivos? E hoje a gente vai conhecer as famosas fanboys. Fanboys, vou logo dizendo, não é o nome de nenhuma banda não, viu gente? Pode parecer, mas não. Foi um nome que foi criado para ajudar a nos lembrar cada preposição a letra inicial. Fanboys, cada letra representa uma conjunção. Então, já coloquei aqui, já me adiantei, a primeira parte, aonde nós temos fanboys, conjunção, né? Que são as conjunções. E cada letra de fanboys representa uma conjunção. E aí, inicialmente, o F é for. For significa pois ou porquê, né? E nos dá uma explicação. Aí, quando eu tenho uma frase como essa: I am going to home, for I'm sick. Repita comigo. Repeat, my students. I am going to home, for I'm sick. For I'm sick. Essa aula também para a gente fazer prática oral, gente. Então nós aqui estamos tendo a seguinte situação. Eu vou para casa, pois estou doente. Então aqui eu estou explicando o motivo de ir para casa. Eu vou para casa porque estou doente. Hoje em dia, essa conjunção for, ela não é tão usada. Em substituição a ela, usamos o because, que quer dizer por quê. Mas, se você for usar essa conjunção, você usa a conjunção for, ou a palavra because, que vai dar uma explicação. Então, toda vez que eu for fazer uma frase e quiser explicar dentro da frase algum motivo pelo qual vou para casa, ou que eu tenho que sair mais cedo, ou que eu faltei a aula, ou etc, né? Faltei alguma prova, posso usar a conjunção for para essa situação. O A do fanboys é and. And significa e é uma adição. Como assim adição? Digamos que eu na matemática use 2 and 2 is 4. 10 and 10 is 20. Eu estou somando. Mas não é só para somar. Eu posso usar numa situação na qual eu vou fazer uma listagem de coisas que eu tenho que comprar ou que eu comprei e use o seguinte: milk, vírgula, bread and coffee. Então eu usei o and para quê aí? Para separar o penúltimo elemento do último. Mas aqui nessa frase há uma soma de ideias, uma adição de ideias. Como assim? Repitam essa frase comigo, gente. She studied for the test and she passed. Repitam. She studied for the test and she passed. Ela estudou para o teste e ela passou. Ou seja, a ideia final de ter passado foi dado continuidade à ideia inicial de ter estudado. Então é uma consequência aí. Se ela estudou para o teste ou para a prova, ela passou. Então, aí nós temos o and somando a ideia. Então, quando uma ideia final combina com a ideia inicial da oração,
então podemos usar o and para somar essa ideia, tá certo? Então toda vez, a gente também pode usar o and, pessoal, no sentido de indicar assim dois seres, por exemplo, I and you. I and you. Eu e você. Então, a soma de duas pessoas, eu e você, nós, né? O N das fanboys aqui é nor. Tá certo, pessoal? Nor significa nem e é uma ideia negativa. Então eu vou usar esse nor quando eu quiser expressar uma ideia negativa. Então uma ideia inicial é negativa. Para dar continuidade a essa ideia negativa, eu uso o nem. É tipo nem uma coisa nem outra. Mas veja aqui na frase. They don't like fish, nor I. They, repitam, repeat. They don't like fish, nor I. Eles não gostam de peixe, nem eu. Então veja, se a ideia inicial é negativa e a gente quiser continuar com essa ideia inicial, que é negativa, a gente usa o nor. E aí, gente, vocês têm que prestar atenção, que é o seguinte, quando eu digo que eles não gostam de peixe nem eu, então é porque nós não gostamos de peixe, é a mesma coisa. Se a gente fosse fazer essa frase sem a conjunção, a gente diria simplesmente we don't like fish, não gostamos de peixe. Mas se a gente tiver que usar dentro de uma frase usando a conjunção, a gente usa nor. Então tem que lembrar que o nor está atribuído à ideia negativa. Nós também, pessoal, podemos usar o nor com outra conjunção. Neither Mary nor Peter like fish. Repeat. Neither Mary nor Peter like fish. Nem Mary nem Peter gostam de peixe. Ou seja, eu posso usar também o neither dentro de o nor dentro de uma situação que tem o neither no início. Quando eu quiser dizer numa frase neither e nor, eu estou dizendo nem uma coisa nem outra. Ou seja, ambos, Mary e Peter, gostam de peixe. Então os dois não gostam de peixe. Mas eu posso usar também o nor quando numa frase vier o neither. Tá ok, pessoal? Entendido? Espero que tenha entendido até aqui. Vou apagar a lousa aqui e vou colocar o restante das conjunções. Então vamos observar. Conjunções é muito importante para dar sentido à frase. Se a gente erra uma conjunção, a gente modifica o sentido daquela frase. Tá certo? Então vamos agora o B. B é muito fácil, gente. But, mas ou porém, vai dar uma ideia de oposição. Uma ideia contrária. E eu vou colocar um exemplo muito parecido que eu coloquei nesse instante. Digamos que eu digo, por exemplo, she studied for the test, but she didn't pass. Foi que mudou aqui. Vamos prestar atenção. Repita essa frase comigo. She studied for the test, but she didn't pass. Novamente. She studied for the test, but she didn't pass. O que foi que aconteceu agora? Ela estudou para o teste, mas ela não passou.
Aqui, qual é a contradição? Qual é a oposição? A ideia de se estudar para o teste é de passar. Mas alguma coisa aconteceu e ela acabou não passando. Então, a ideia inicial, né, não está concordando com a final e vice-versa. Porque quando ela concorda, a gente usa o and. Mas quando há uma discordância, quando uma não combina com outra, você faz uma coisa positivamente e o resultado dá negativo, então você vai usar o but. Aqui eu quero chamar a atenção para o seguinte: a ideia final é negativa e a ideia inicial é afirmativa. Quando isso acontece, em muitos casos, quando isso acontece inicialmente aqui é afirmativa e termina com negativa ou vice-versa, nós costumamos usar o but. Não esquecer de usar o but sempre após vírgula. O O é or, significa ou, dá uma ideia de alternância. O que é essa alternância? Ou uma coisa ou outra. Nessa situação aqui, é como se fosse uma escolha. Você não tem as duas, você tem uma ou outra. Digamos que eu tenho uma ideia mais ou menos assim, gente. De dizer assim: Mary or Peter, come here. Mary ou Peter. Eu não preciso dos dois. Eu preciso ou de um ou de outro. Então, a escolha aí, ou um ou outro vem. Eu não vou precisar dos dois. Quando eu digo Mary and Peter, como eu já disse antes, come here, aí eu preciso dos dois. Mas vamos ver aí numa frase assim, ó. Kate studies English or French. Repitam. Kate studies English or fish. Kate studies English or fish. Aqui eu tenho ou ela estuda inglês ou ela estuda francês. Aí ela não estuda as duas coisas. Então ela vai fazer uma escolha entre ou estudar inglês ou francês. Então quando há essa escolha, usamos a conjunção or. O Y é de yet, já que vai dar uma ideia de conclusão. Como assim conclusão? Algo que a gente chegou, né? E a gente chama muito de causa e efeito. Algo que a gente chegou à conclusão. Por exemplo, eu digo assim, ó. Yet I'm sick. I go to home. Olha aí, gente. Repitam. Yet I'm sick. I go to home. Repeat. Vocês. Yet I'm sick. I go to home. O que é que eu estou querendo dizer? Já que estou doente, né? Já que eu estou doente, eu vou para casa. Então aqui eu cheguei à conclusão. Aqui eu estou concluindo. Para que vai servir isso aqui? Aqui vai servir para que eu diga, já que, por exemplo, já que está frio, eu vou tomar um chá quente. Já que está chovendo, eu vou jogar xadrez, eu vou jogar videogame. Ou seja, eu cheguei à conclusão. Quando uma coisa acontece, eu vou fazer algo. Uma característica, pessoal, essa preposição at, diferentemente das outras que a gente viu até agora, ela é colocada no início da frase.
O S, para finalizar, é so. Significa então. So significa então. Também é uma conclusão. Eu vou tentar mais ou menos colocar a situação assim. A situação da frase de cima. I'm sick. I'm sick. So I go to home. Olha aí mais ou menos a frase de cima, gente. Só que o so aqui, ele é usado no meio. Aí veja a frase, repitam. I'm sick, so I go to home. Repeat. I'm sick, so I go to home. Então o que é que eu tenho aqui, pessoal? Eu estou doente, então vou para casa. Então qual é a conclusão que eu chego aqui? Aqui é bem mais fácil de entender. E essa aqui é muito utilizado, pessoal. Esse sou. Então eu digo, por exemplo, estou doente. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou para casa. Então nesse caso eu tenho aqui a causa e a consequência. Então, qual é a consequência aqui, ó? Eu vou para casa. Mas por que eu vou para casa, né? Estou doente. Então, a causa que eu tenho aqui, né? A causa e o efeito, a causa e a consequência. Estou doente, então eu vou para casa. Então, tanto a conjunção so como a conjunção yet é utilizado para a questão conclusiva, né? Qual a diferença apenas das três? Além da tradução, né, que é já que e então, a posição. O so ele é usado no meio de frases, não há necessidade da vírgula, e o yet ele é usado no início de frase. Tá certo, pessoal? Então, gente, para não ficar um vídeo muito longo, eu vou encerrar por aqui essa primeira parte do vídeo e fazer um vídeo sobre para vocês sobre umas exemplificações para que vocês possam participar, tá certo? Bye bye, see you later.